Queridos irmãos, muito bom dia. Hoje é dia 4 de maio do ano da graça de 2023 e vamos continuar a olhar e a considerar o texto de Atos capítulo 4 a partir do versículo 33 que nos foi trazido pelo Senhor no passado domingo. E lá encontramos, como já lembramos ao longo da semana, um ambiente de vida da igreja absolutamente extraordinário. Este é o ambiente da igreja do primeiro século, é o ambiente diretamente, resultado direto da descida do Espírito Santo, da sua ação no meio daqueles irmãos, e aquilo que nós encontramos de facto é único, é especial e é desejável. E diz o texto que a multidão, a igreja, a comunidade tinha uma unidade de coração, de alma, tinha generosidade, ninguém considerava exclusivamente o que era seu. Vemos que se cuidavam enquanto vendiam as coisas e cuidavam uns dos outros. No entanto, o versículo 33 deixa-nos aqui uma imagem muito importante também, no sentido em que percebemos que tudo isto era resultado da ação do Espírito Santo e que no seio da igreja continuava a haver o testemunho focado em Cristo, uma mensagem de fé, uma mensagem centrada em Cristo crucificado e ressurreto, e tudo isto criava um ambiente de graça, de abundante graça. Depois vemos então novamente de uma forma muito particular a forma como eles se cuidavam enquanto vendiam e disponibilizavam esses recursos para a comunidade. Vemos no versículo 36 e 37 o exemplo de José, que também manifesta essa mesma marca, e portanto este é um ambiente de igreja no qual de facto nós precisamos nos rever e desejar um ambiente onde Cristo é centro na mensagem, na experiência, a graça é abundante e isto manifesta-se nos nossos relacionamentos. Isto é a igreja. Mas, amados, este é um ambiente que, obviamente, este texto também nos deixa que é um ambiente muito desejado pelo nosso inimigo para destruir. E aquilo que temos nos primeiros versículos do capítulo 5 é exatamente isso. Aliás, no versículo 3, Pedro diz a Ananias: porque encheu Satanás o teu coração. Ou seja, não sejamos ingênuos. Satanás quer mesmo destruir este ambiente. E ele, por vezes, sugere, cria condições para que este ambiente seja realmente anulado. E aquilo que aconteceu aqui foi exatamente isso. Um casal permitiu que esta ação perturbadora de Satanás entrasse no meio, no seu coração e no meio da igreja. Bem sabemos, Ananias e Safira decidiram vender um terreno, mas não foram honestos na sua exposição e na sua forma de lidar, tal como era o ambiente da igreja naquela circunstância. Acima de tudo, e é isso que eles são acusados, eles mentiram no seu coração a Deus, rejeitaram a ação do Espírito Santo e mentiram ao Senhor. E de facto isso minou este ambiente. E obviamente aquele que é o resultado direto disto é absolutamente impressionante, trágico, com a morte deste casal. Mas, amados, precisamos de perceber que aquilo que é tão bom e desejável é também muito desejado por Satanás para destruir. E nós precisamos estar muito atentos a essa realidade. Precisamos ter muito cuidado, porque de facto, de muitas formas, ele tenta minar e tenta destruir aquilo que de bom nós temos como filhos de Deus, como igreja. Esta não é uma inevitabilidade. De facto, tudo o que nós precisamos de fazer é manter-nos na intimidade com o Pai, é manter o nosso coração na proximidade de Deus, na disponibilidade do nosso coração para ser lugar da ação do Espírito Santo e proteger-nos destas possíveis tentativas de destruição. E isso acontece enquanto nós nos aproximamos mais de Deus, porque estando nós cada vez mais próximos de Deus, obviamente nada disto irá acontecer. Mas se abrirmos uma brecha, se dermos espaço à intervenção de Satanás, o ambiente da igreja, um ambiente saudável, onde de facto tudo isto se tornava visível e era experimentado,
pode vir a ser minado. Precisamos de nos cuidar, precisamos de nos proteger e, mais uma vez, lembrar que esta proteção é feita aos pés de Cristo, é feita na total disponibilidade para que o Espírito Santo do Senhor faça morada e e possa agir, dirigir, cuidar, proteger e, acima de tudo, orientar as nossas vidas para que, em momento nenhum, situações como estas possam acontecer. Amados, creio que vale a pena pensar sobre isto. Vale a pena pensar que precisamos muito de proteção, de dependência do Senhor, para que de facto nada destas tentativas de destruição possam acontecer no seio da Igreja e, obviamente, para tristeza e sofrimento também no coração do nosso Deus ao ver-nos em situações destas. E, por outro lado, percebemos que se isso acontecer, se continuarmos este bom caminho, se nos continuarmos a proteger certamente na nossa jornada e através da vida da Igreja, o nome do Senhor é honrado, a mensagem continua a ser proclamada e os propósitos de Deus se cumprem na nossa vida pessoal e na vida da Igreja. Um dia muito abençoado, amados. Até logo, até amanhã, até quando o Senhor assim o permitir.